irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo do 36 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhes: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, hoje na Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, do capítulo 13, a partir do versículo 33, onde vem intitulada a explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhes: explica-nos a parábola do joio no campo. A gente vê aqui, então despediu a multidão. Como sempre, observo que Jesus é incansável no anúncio da palavra. Que Jesus não tem descanso. Tantas são as vezes que o Senhor está, e onde Ele está, há sempre uma multidão sedenta da palavra de Deus. Também, nos dias de hoje, a messe continua grande e os operários poucos. O povo tem sede de Deus. Por isso que Jesus diz que nós somos chamados a ser luz, Mateus 5, vós sois luz do mundo, e nós somos chamados a ser sal, vós sois luz e o sal no mundo. Sal que provoca sede de Deus. Então, o verdadeiro cristão é aquele que onde ele chega, ele ilumina a luz de Cristo, aonde ele chega, ele provoca sede nas pessoas, uma sede de Deus. Ao falar de Deus, ao testemunhar Deus, ao viver Deus, ele faz com que as pessoas também o desejem, queiram também estar com Deus. É assim que os santos provocam em nós uma sede e uma vontade de ser de Deus, quando a gente lê aí as histórias da vida, a biografia dos santos, como a gente, de certa forma, nasce em nós aquela inveja, se assim podemos dizer, uma inveja santa, de também um dia podermos nós que estamos nessa caminhada, termos as mesmas virtudes de tantos e tantos santos e santas da história da Igreja. Então Jesus despediu a multidão e entrou em casa, e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos sobre a parábola do joio no campo. Meus irmãos, aqui a gente vê os discípulos com essa sede de aprendizado. Eles chegam, Jesus entra, eles se agrupam em redor do Senhor.
e diz: Senhor, nos explica a parábola do joio no campo. Esse desejo, se eu e você estamos no discipulado, nessa caminhada com Jesus, é preciso também que o nosso coração esteja desejoso de aprender com o Mestre, de aprender com Jesus. E não há forma mais eloquente de aprendermos por excelência senão estando aos pés do Mestre. Estar aos pés de Jesus, se agrupar em torno do Senhor, nos aponta para aqueles que são adoradores, aqueles que se colocam em torno do Senhor, que se inclina na presença do Senhor, que o adora em espírito e em verdade. Que eu e você tenhamos um coração adorador. A gente vê que as escolas dos santos, aonde eles adquirem a sabedoria, é aos pés do crucificado. Havia um santo muito eloquente nos seus sermões, e quando ele fazia suas homilias, suas pregações, as pessoas ficavam boquiabertas, com tanta sabedoria e tanta unção. E um certo dia, uma pessoa influente da igreja o visitou e disse: olha, eu vim aqui lhe visitar, mas eu vim aqui com uma curiosidade que eu quero hoje desvendar esse segredo de tanta sabedoria em ti. E aquela pessoa conversava com o santo e disse: eu vim aqui para ver a sua biblioteca, os livros que você estuda, porque tanta sabedoria você deve ter uma extensa biblioteca. E aí o santo, com muita humildade, disse: pois vamos à minha biblioteca. E aí leva aquela pessoa, e aí quando abre aquela sala, está lá um crucifixo muito grande e uma luzinha acesa. E ele aponta para Jesus na cruz, o crucificado, e diz: eis aqui a minha biblioteca. É aqui, aos pés do crucificado, em horas de oração, que eu preparo os meus sermões, que eu preparo as minhas pregações. Então o santo nos ensina, meus irmãos, que aos pés de Jesus, a fonte de toda graça, onde todo pregador vai adquirir a verdadeira sabedoria que vem do alto. Jesus mesmo diz: a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria que vem de Deus é loucura para o mundo. Então a gente vê aqui os discípulos desejosos de aprender com o Mestre. E eles pedem: explica-nos, Senhor, a parábola do joio no campo. Jesus responde: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus, ele não semeou o joio. Jesus semeou a boa semente. Meus queridos irmãos, se há o joio em meio ao trigo, não foi Deus que plantou, foi o inimigo. E aí, como o próprio Cristo disse, que essa plantação é o mundo. A semente, a boa semente, elas são os filhos de Deus. Os joios são aqueles que são servidores do maligno. Os ceifadores são os anjos. A colheita é o fim do mundo. A gente vê que os trabalhadores dizem assim: Senhor, não semeastes bom trigo no teu campo? O Senhor diz: sim, semeei um bom trigo, semeei uma boa semente. De onde vem então o joio? Aí o dono daquela plantação, o patrão, diz: aí foi o inimigo que colocou. Aí os servidores, o patrão diz: quer que a gente vá lá e arranque aquele joio? Aí o patrão diz: não, porque vocês arrancando o joio vão arriscar arrancar o trigo. Por quê, meus irmãos? Se você pegar uma plantação de trigo e uma plantação de joio e colocar assim, uma diante da outra,
você não vai saber distinguir que são muito parecidos. Por que o patrão disse só na colheita? Porque quando é na colheita, os cachos de trigo amadurecem e o joio não dá fruto, a sua palha é seca. Então só na colheita iria poder ter assim com nitidez distinguir quem é trigo e quem é joio. O que é que isso diz? Que eu e você precisamos dar fruto no reino de Deus. Frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de compromisso com esse Evangelho. Que a nossa vida se esforce para estar em coerência com a palavra que pregamos. A gente vê também que os servidores do patrão dizem: quer que a gente vá lá e arranque? E aí Jesus coloca na sua explicação dessa parábola que esses servidores do patrão são os anjos que no fim do mundo irão fazer essa colheita. Mas Jesus também deixa bem claro que mesmo os anjos não vai saber distinguir, mas somente no final da colheita é que Jesus ele mesmo vai aí acompanhar toda essa colheita. Quer que a gente vá lá e arranque? O Senhor diz não, porque arrancando o joio vai arriscar arrancar o trigo. Só Jesus é quem tem a clara evidência. Só Jesus é quem consegue adentrar o coração do homem no mais profundo e de lá tirar o fruto que ele busca, ou não encontrar nenhum. Por isso que eu e você jamais corramos o risco do julgamento. O julgamento a Deus pertence. Então Deus fez tudo bom, porque Deus é bom. Deus é inacessível ao mal. Como diz que o joio veio por conta do inimigo, que esse inimigo? O demônio. A inveja do demônio. Foi o demônio que semeou o joio, ou seja, foi o demônio que veio trazer a maldade ao coração do homem. Quando o demônio seduz nossos primeiros pais no jardim do Éden, Adão e Eva, que caem em pecado, e por um só homem entra o pecado no mundo, por um só homem todo o gênero humano aí foi contaminado. A criancinha, quando nasce, a igreja nos ensina, fundamentado nessa palavra do Gênesis, que ela já tem o pecado que nós conhecemos como pecado original de herança dos nossos pais. E que esse pecado no batismo ele é apagado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos fez bom, Deus nos fez trigo, não joio. E é preciso que, se há vestígio de joio em nós, que nós possamos renunciar de coração todo joio, o joio da cobiça, do julgamento, o joio da maldade, o joio de muitas vezes termos atitudes coordenadas e premeditadas para prejudicar o nosso próximo. Há tempo para mim e para você nos convertermos. Há tempo para mim e para você renunciarmos este mal, porque Deus te fez bom, Deus me fez bom. Nós somos trigo de Deus e não joio. Porque, meu irmão e minha irmã, se perseverarmos querendo ser joio, no final, na vinda do Cristo ou na minha ida, iremos nos deparar com essa realidade de sermos queimados no fogo dos infernos. Que eu e você tenhamos a certeza no nosso coração que Deus nos fez bom e como tal devemos nos comportar como homens e mulheres bons, trigo do Senhor. Que o Senhor nos fez assim, para que eu e você possamos testemunhar esse amor do Pai, esse amor de Deus no meu e no seu coração, porque Ele nos fez bom. E como tal devemos ser. Que
que eu e você, diante do convite dessa palavra, que nos chama a estar na presença do Senhor, a estar em volta do Senhor, aos pés do Senhor, ao convite da palavra do Senhor, eu e você possamos responder: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui não para fazer minha vontade. Eis-me aqui, Senhor, na condição de servo para te servir como tu queres e não como eu quero. Eis-me aqui, Senhor, porque eu tomo consciência hoje que eu sou trigo e não joio. E se até então o mundo quis me taxar de joio, eu tomo posse hoje, Senhor, que eu não sou joio, eu sou trigo, porque tu me fez bom. A tua semente em mim é boa. Eu sou bom, você é bom, porque Deus é bom e tudo que Deus fez é bom. Não somos do mal, nós somos da luz. Ou melhor, Cristo disse: vós sois luz. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Mas em Mateus 5, ele vem dizer: vós sois luz, vós sois sal neste mundo. Então veja a bondade do Senhor. Veja o amor dele como é grande para conosco. Ele não se conforma só em nos amar e nos salvar. Ele confia a mim e a você sermos também corresponsáveis pela salvação do outro, quando ele confia que esta palavra seja levada, semeada, proclamada por mim e por você. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Meus queridos irmãos, cristão batizado, toma consciência. Toma consciência enquanto é tempo, enquanto o teu tempo ainda está em validade aqui. Toma consciência, tu és cristão batizado, o Senhor te deu uma missão. Assume hoje o teu batismo e vai pregar o Evangelho de Cristo. Vai anunciar: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, vivo está. E busca a mim e a você. E faz de mim, de você, anunciador que Ele ressuscitou. Oh glória, toma posse hoje dessa palavra. É para você, é para mim. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não exclui. A gente vê na sinagoga, está lá um povo reunido. E lá atrás de todos, está um homenzinho da mão seca. O que é que o Senhor diz? Vem para o meio, que você é importante. E mais, estende a tua mão. O homem estende e o Senhor cura a mão seca, que ela é restabelecida. É assim que o Senhor faz conosco, nos restabelece. É assim que o Senhor faz conosco, Ele nos coloca no meio para servir. Não é somente uma porçãozinha ou um povinho. Não, é todos, sem exclusão de ninguém. O Filho do Homem veio para dar a vida por todos. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O médico existe não para quem está bem de saúde, mas para quem está doente. Não vim chamar a conversão os justos, mas os pecadores. Isso ele falou na casa de Zaqueu, isso ele falou na casa de Mateus. Tomemos posse hoje dessa graça. Você é trigo e não joio. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Aqui foi mais uma reflexão no Evangelho de hoje da Santa Liturgia que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana nos traz todo dia. Compartilha para que esta família que evangeliza cresça cada vez mais e possamos aí evangelizar mais e mais pessoas, para que possamos, com a evangelização, apressar a vinda de Cristo. Jesus te abençoe, a Virgem Maria te cubra com seu santo manto. Obrigado você que ficou até agora na escuta e na acolhida da Palavra de Deus. Até a próxima. Jesus te abençoe, os anjos te guardem
e vamos juntos evangelizar.